especialmente em viagem. Ai, desculpa. Shit happens. É porque não dá pra vibrar, mas é o despertador do meio-dia. Ah, tranquilo. Foi isso. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo de Estilo, seu programa de moda, entretenimento, cultura pop. Eu sou a Adriana Rosa, consultora de imagem e estilo, e para comandar esse papo comigo, ele que sabe tudo do assunto, Ricardo Tássio. Oi, Adri, é sempre um prazer estar aqui com você, é sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigado pela companhia de cada um. E hoje, para bater esse papo muito gostoso, produtivo aqui no nosso canal, ele é ator, diretor, é produtor, é um aventureiro por natureza. É um cara multifacetado. Poderia aqui ficar horas e horas adjetivando ele. Nós estamos aqui com o ator Max Fercondini. Obrigado, Max. Imagina, um prazer falar com vocês. Prazer, Max. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. E eu queria começar falando um pouquinho do livro. Você recentemente lançou o livro, né? América do Sul sobre rodas. E você rodou a América do Sul, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência pra gente, né? De você ter ficado 6 meses viajando em 5 países. Como é que foi isso? Como é que foi essa ideia? De onde surgiu? Pois é, Adriana, o livro ele foi acho que um subproduto da expedição que a gente fez. Quando eu falo a gente, eu me refiro à Amanda Richter. E onde a gente percorreu durante 180 dias 21 mil quilômetros na América do Sul, passando por Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia. Muita coisa, né? Então, assim, deu para conhecer muita coisa mesmo. E a gente gravou todos os episódios para a TV Globo. Sim. Foram exibidos no Como Será, no sábado de manhã na Globo. E eu, conversando com a Amanda, disse assim que tinha tanta coisa que a gente tinha vivido, né? Ah, sim, 6 meses. Que não ia entrar na edição dos programas, que valeria a pena a gente colocar isso num outro material. Claro. E a ideia do livro surgiu aí. Então a gente começou a escrever, depois da viagem, os nossos textos, o que a gente lembrava, as experiências que a gente tinha vivido, e com histórias bastante peculiares, coisas, dicas de viagem da gente. A gente colocou um capítulo inteiro só de gastronomia, com as melhores receitas, as receitas que a gente provou na América do Sul. Então, acho que a gente conseguiu fazer um produto bem completo para quem gosta de viajar, para quem tem interesse em buscar um novo estilo de vida, porque o motorhome é isso, né? É verdade. A gente morou numa casa sobre rodas, então a gente mudou alguns paradigmas de viagem, alguns preconceitos de viagem e ampliou assim o nosso universo de como explorar o planeta. Eu recomendo quem quiser fazer uma grande viagem, quem tiver de novo tempo. No motorhome. Ah, com certeza, com certeza. Não é só um guia de viagem, é um guia de experiência, né, Max? Você poderia dizer, né? E eu queria saber de você o seguinte: como toda experiência, quais foram os maiores complicadores dessa aventura, né? E, enfim, queria que você contasse assim pra gente um perrengue, algum fator mesmo assim curioso acerca dessa aventura que vocês fizeram. É engraçado que todo mundo quer saber isso, né? A viagem é maravilhosa, os destinos são incríveis, mas todo mundo perrengue. Onde deu ruim, né? Olha, para começar, assim, a gente, como um complicador, a gente não falava espanhol. A gente falava um portunhol, como a grande maioria dos brasileiros, né? Que fala espanhol. Então a gente já saiu com esse fator limitante. Ao longo dos 6 meses, a gente pôde conhecer a língua espanhola de uma maneira muito ampla, porque o espanhol é falado de uma maneira, o castelhano é falado de uma maneira no Uruguai, de outra maneira na Argentina, de outra maneira no Chile, no Peru, na Colômbia, no Equador. Então, assim, as nuances, os sotaques, algumas palavras, as palavras mudavam ao longo o sentido é diferente. Teve uma situação que a gente precisava, logo na Argentina, a gente precisava comprar um galão de combustível e eu não sabia como falar galão, né? Então a gente começou galone, né? Ninguém entendia nada. Fora os falsos cognatos também, né? Aquelas palavras que a gente acha que é uma coisa e é outra. Exatamente, seria isso, né? O galone, galones, né? Aí eu sei que até que uma hora a gente descobriu que era bidon. E bidon é uma palavra francesa para galão também. Então a gente começou a entender essas relações que tem da língua e tudo mais. Só que assim, quando a gente chegou, acho que foi já na Colômbia, não era mais bidon, era timbo. Então assim, sabe,
todos essas dificuldades, a gente foi ao longo da viagem descobrindo. Eu acho que isso que é legal. Fazer uma road trip, você descobre muita coisa no caminho. É diferente de você entrar num avião, e eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito de avião. Eu sou piloto, gosto de voar, adoro voar. Mas realmente você poder conhecer um país pelo interior do seu território é muito, muito especial. Muito e às diferente. vezes você programa parar num lugar e acaba parando em outro no caminho. Isso eu acho que é uma coisa muito interessante, né? De estar viajando no motorhome. Exatamente. Às vezes você acha que o destino é o precioso da viagem, Sim, não, é o caminho. Exatamente. Agora eu tenho uma curiosidade, né? Eu queria perguntar pra você como que é o guarda-roupa do motorhome. Olha... Como vocês faziam com as roupas? E se dá pra se manter estiloso nesse tipo de viagem? Olha, eu falo então assim, especialmente pela Amanda, né? Porque eu acho que a mulher tem um pouco mais de vaidade, algumas mulheres têm um pouco mais de vaidade. Eu sou relativamente tranquilo com relação à moda. Mas eu me lembro que a Amanda, em cada país que a gente ia, em cada cidade que a gente ia gravar, ela sempre comprava uma peça diferente para colocar no look. Seja uma camisa, uma calça, um cinto, algum acessório, né? Porque o sempre acessório tem essa capacidade de mudar tudo, né? É verdade. Então eu me lembro bem de observar isso na Amanda. Amanda buscar sempre alguma coisinha nova e que tivesse a ver com o contexto do programa que a gente ia gravar ou do país que a gente estava visitando. O motorhome ele é um tipo de veículo, um tipo de um híbrido entre veículo e casa. É bastante interessante porque a gente tinha bastante espaço, o espaço não era limitado. E era bem moderno, né? Super moderno. Tem 2 quartos no motorhome, um banheiro confortável, separado do lavabo. Você fecha uma porta, você tem então um quarto vira suíte, ou então se você está recebendo alguém na sala, você fecha a porta do quarto, que tem então uma outra porta, você tem ali o banheiro para ser utilizado pelas visitas, ou como for e tal. Super equipado. Tinha uma cozinha externa, que mais? 4 televisores. Nossa! Então assim... estavam viajando bem, né? Tá melhor que muita casa por aí. Sem dúvida, sem dúvida. É um motorhome, o nosso motorhome era bem moderno. Bem moderno. E tem 8,5 metros. Então, com isso, você consegue colocar bastante coisa. Então, assim, a gente tinha muito conforto. Apesar de ser uma viagem longa, apesar de ser uma viagem complexa e de bastante tempo, longa em termos de distância e longa em termos de tempo, né? 180 dias, que a gente ficou 6 meses direto. Mas a gente tinha muito conforto. E então a Amanda tinha o guarda-roupa legal dela, eu tinha também as minhas coisas. E a gente tinha separado, a gente saiu do Brasil já com os looks dos programas separados. Como a gente ia gravar 10 programas, a gente tinha 10 looks específicos, né? Então deu para manter o estilo, né? Deu para manter o estilo. Agora, Max, você citou aí que a Amanda tinha essa preocupação de comprar, né, de cada lugar alguma coisinha, né? Eu queria saber o que você pode dar pra gente, assim, de dica insider mesmo, né? Tipo, do que você viu de cultura, de regionalismo, de algo assim precioso, que talvez nos guias normais a gente não vê, em alguns programas, enfim, padrõezinhos, né? A gente não vê. Então, assim, eu queria que você dissesse pro nosso telespectador uma dica bem insider de algum desses 5 países, ou, enfim, pontuar algumas mais interessantes, assim, que numa viagem normal a gente não consegue observar. Olha, eu acho que a maior dica e o maior diferencial da nossa viagem foi mesmo o uso do motorhome. Eu gosto muito de ir para um país, pegar um carro e rodar pelo menos 400, 500 quilômetros para conhecer. Eu acho que a dica é essa, você fugir dos lugares comuns, você fugir das capitais. A parte que a gente menos gostava era ficar num grande centro. Santiago é lindo, é bacana, a gente gostou muito da cidade, só que assim, o precioso não está ali, o precioso está no deserto do Atacama, o precioso está na região dos vinhos, já mais afastada do centro, mesmo a região dos lagos no sul do Chile, que é incrível. O Chile foi um dos países que a gente mais gostou. Tô sentindo uma predileção aí. Mas eu acho que é isso, é você começar a olhar a viagem, planejar a sua viagem de outra maneira. E não ter medo
por questão de segurança ou por questão de logística. As pessoas não vão entender o nosso portunhol ou não vão nos entender. Não, você tem que, nesse sentido, você tem que se aventurar. Sim. Obviamente, com algumas preocupações, né? Claro. Preocupação de a hora que você vai transitar, a hora que você vai chegar e sair dos lugares. Sim. Isso é importante ter. Mas não deixar de se aventurar e especialmente conhecer o interior do país, que ali está mais da cultura. O Peru, por exemplo, é um país que chamou muita atenção da gente por conta da cultura tradicional tá preservada. Mas ela não está preservada em Lima, ela está preservada no interior. Sim. No Lago Titicaca, onde a gente foi, mesmo na cidade de Machu Picchu. A cidade de Machu Picchu é uma atração turística, né? Mas a cidade onde as pessoas ficam hospedadas, um pouco antes, você tem Águas Calientes e tem Ollantaytambo, que é uma cidadezinha muito legal. Não é destino, não é o principal destino, e pra gente chamou muita atenção, sabe? Eu me lembro de ter parado o motorhome na rua e precisar de combustível pro gerador, então eu precisava de gasolina, nesse caso, pro gerador, e eu fui na casa de uma senhora, que era onde os motoqueiros, né, dos tuk-tuks compravam combustível, e ela me serviu, aí sim nos galões, né? Um galãozinho, ela botou numa caneca e encheu o meu galão. Que graça, assim, uma senhora né? que assim, não tinha nem dialeto para conversar com ela, nem palavras, porque não tinha. Então foi meio que na mímica mesmo, sabe? Então essas coisas são especiais. Você falou que você é piloto, né, da sua paixão por aviação. Eu queria saber um pouquinho como surgiu a aviação na sua vida e da onde veio essa sua veia aventureira, né? Olha, eu comecei a voar porque eu estava literalmente buscando novos ares. Foi no ano de 2007, eu fazia uma novela atrás da outra na Globo e eu estava um pouco cansado da rotina e querendo conhecer outras pessoas, outros ambientes e tal. E aí eu resgatei essa paixão de criança, que sempre foi o céu, né? Sempre foi olhar para o céu, para as estrelas. Eu, quando era pequeno, eu queria ser astronauta. Minha mãe me incentivava, falava, por que não? Mas pode ser. Olha, a gente tem uma astronauta brasileira. Né? E eu sei que disso eu desenvolvi o meu perfil de projetos de expedição. Sim. A partir do ano de 2009, eu acho que eu me tornei apresentador do Globo Ecologia, então também comecei a transitar nesse universo de produção, direção, apresentação. Sim. Então tudo foi uma coisa foi somando na outra. E uma curiosidade, assim, você fala, de onde vem tudo isso? A minha mãe também é piloto. Na verdade, ela é médica, ginecologista, obstetra, agora está aposentada, trabalhou com anti-envelhecimento, porque é uma pessoa que quer viver, que gosta de viver. Bom. E tirou a carteira de piloto de avião com 60 anos de idade. Que máximo, né? Então, sonhos não envelhecem jamais, né? De maneira alguma. Então, assim, é uma inspiração para você, né? Sempre foi a minha família, em especial a minha mãe, que foi incentivadora e tudo mais. Então, nesse momento eu busquei novos ares, resgatei isso de infância com a referência da minha mãe e com a experiência de projetos como o Globo Ecologia eu comecei a desenvolver as minhas expedições. E resultou, né, na série sobre Ares. Né? Exatamente, foi primeiro sobre as asas, né? E depois o América do Sul sobre rodas. Então tá no sangue, né? Você vê que a família toda... Você citou, Max, aqui o Globo Ecologia, e salvo engano, você ficou 5 anos aí no comando do programa. Eu gostaria de saber de você como que essa experiência com o Globo Ecologia transformou a sua pessoa como cidadão, que tipo de consciência ecológica isso te trouxe? Você é daqueles que recicla lixo? Como que essa experiência toda no comando desse programa te transformou? Olha, pessoalmente, eu comecei a me aprofundar muito mais nos assuntos, de uma maneira ampla, mas muito profunda, porque a gente tinha um tema, a temática do Globo Ecologia sempre foi meio ambiente, mas a gente conversava sobre consumo consciente, sobre logística reversa. Então, sempre pensando o tema do meio ambiente, né, da natureza, não do lado de lá, a natureza aqui, a natureza na cidade. Então, isso, para mim, começou a me dar elementos para eu poder mudar a minha vida, conversar com as pessoas, influenciar as pessoas de maneira mais consciente. Eu acho que o que mais
digamos assim, o que mais me pegou foi a questão do consumo. Porque é inevitável que a gente precisa usufruir de bens de consumo. É impossível a gente não usar água, né? Aí é um bem natural. É impossível a gente não ter uma roupa, a gente precisa, tudo isso vem da natureza. Então eu comecei a relativizar um pouco mais a necessidade por produtos. Né? Você vai ter um guarda-roupa tão grande, tão extenso, assim, você precisa de tudo isso. O descarte dessa roupa, o descarte desse produto. O reuso é uma coisa bem sustentável. Ele tem uma opção de reuso, tem uma opção de reciclagem. Então isso eu acho que foi a coisa mais importante, porque bom, eu sou de uma geração que já teve educação ambiental na escola, e isso para mim foi bastante importante. Então fez uma diferença, né, já era presente. Então foi mais a maneira de me aprofundar nisso tudo, e eu acho que o que mais realmente mudou na minha cabeça foi a relação que eu tenho com a natureza e com os bens que eu consumo. Será que eu preciso? Quanto que eu preciso? Isso aqui é importante para mim? Existe, então, uma opção de descarte mais ecológico, de reuso, de reciclagem? Então, tudo isso eu acho que foi moldando um pouquinho a minha cabeça. Hoje a gente tem falado muito dessa questão do consumo consciente, né? E da questão da reutilização das nossas roupas, mudando um pouco o foco, né, da questão da água, das nossas roupas. Na consultoria a gente fala muito disso, que é chique repetir roupa, que as pessoas acham que tem que ficar só comprando. E a gente vê também essa questão das marcas, né, estarem preocupadas com a preservação do meio ambiente. A gente vê marcas de renome como Stella McCartney, a Giorgio Armani aboliu o uso de peles animais das suas coleções, e isso está virando uma constante, né, no mundo. Aí eu queria que você falasse um pouquinho desse movimento, né, dessas marcas e tudo. Eu acho que é inevitável, e eu acho que tem que começar de cima para baixo. Porque o de baixo para cima eu acho que já acontece, as pessoas têm consciência. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente já faz alguma coisa em casa, seja separar um lixo, seja economizar a água no banho, ou reutilizar a luz também. A luz tem uma questão muito importante que também dói no bolso, então a gente já se conscientiza por outra maneira, mas eu acho que é muito importante que as empresas deem essa opção, entendeu? Elas se coloquem de uma maneira mais sustentável. E é um movimento que é inevitável. Cada vez mais as empresas estão buscando ter essa responsabilidade social aplicada, social e ambiental, e nos dando a opção. O produto é um pouco mais caro? Depende. Até porque você vai usar mais. Exatamente. Então você vai gastar menos. Você tem que colocar realmente na ponta da caneta ali e ver o a gente preza muito por isso, né, no trabalho de consultoria. Que você tem que reutilizar as suas roupas. Não é esse negócio de ficar toda hora comprando uma roupa. Mas eu gostei dessa dica aí. Repetir é chique. Então, né? Repetir é chique, gente. Eu gosto, assim, falando de moda, assim, eu gosto de sempre estar com camisa lisa, né? Assim, básica, calça jeans, um sapatênis e tal. E às vezes eu tô. Uma camisa branca, eu tô usando. No dia seguinte pode até ser outra. Pode até ser outra, mas é branco. Não tem problema nenhum. Pra homem isso é mais fácil, entendeu? Geralmente o homem faz isso, né? Usa um tipo de camisa, uma cor, e não tem problema nenhum. Mas para as meninas também, hein, gente? Não tem problema nenhum repetir aquele vestido, aquela saia, a calça. Tá tudo chique, certo. Na verdade, é ser você, né? É ser quem se é, né? E o que se quer passar. Sabe o que eu queria saber, Max? Você está falando aí de moda e tal. A Adri puxou esse viés aí da moda sustentável. Gostaria de saber qual é a sua relação com a moda. Você já participou de vários editoriais, publicidade e tal. E se toda essa sua experiência aí, né, com Globoecologia, enfim, com tudo isso que você já abarcou nas suas práticas profissionais, se mudou a sua relação. Você já tinha dito aqui um pouco antes que você não é tão vaidoso, não é tão consumista, mas como é a sua relação hoje, no dia de hoje, com a moda? Então, eu não sei se eu não sou vaidoso ou se a minha vaidade é controlada. Assim, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de estar bem, mas nunca fui uma pessoa preocupada naquela beleza exterior, apenas na beleza exterior. Eu acho que quando você tem algo a mais para acrescentar, né, de conteúdo, de consciência, de amor, eu acho que as pessoas te olham com mais admiração
do que se você estiver bem vestido, com um relógio bacana e tudo mais. Então eu acho que o que vale mais a pena é a gente tentar ser quem a gente quer que as pessoas gostem e não ter o que as pessoas podem gostar, sabe? Eu acho que isso é mais importante. E aí entra essa questão da consciência com o meio ambiente, entra essa questão da consciência social, entra a espiritualidade, entra, sim, a saúde, aí a parte física, mas visando a saúde. Né? Então, todos esses aspectos. A parte financeira também, você não ser uma pessoa que ostenta. Ninguém gosta de quem ostenta, sabe? Não é legal isso. Bem, então, assim, claro que é legal você frequentar bons restaurantes, você ter bons produtos, você ter práticas que você... Eu gosto muito de aviação, então assim, é uma atividade que está relacionada ao mercado de luxo. Mas não existe uma... Quando eu falo para as pessoas que eu gosto de voar e que eu vou, não é pela vaidade de estar num avião. Não é isso. É porque é demais, é porque eu gosto de estar lá em cima. Adrenalina, né? É porque eu gosto de fazer uma passagem baixa no aeroporto. Então, especialmente gosto de levar os meus amigos para voar e ver a admiração, o encantamento que eles têm quando estão lá em cima voando num avião pequeno. Porque é muito diferente de voar na linha aérea. Você está ali na frente, você está na cabine. Muitas vezes eu convido um amigo ou outro, faz uma curva para cá, faz uma curva para lá. Então, acho que isso tudo vem nessa linha da personalidade que transcende a beleza física, o cuidado com a vaidade. Mas a gente não pode negar, assim, que, principalmente para você, que está sempre na TV, né? Você trabalha com a sua imagem. Não tem como, você deve ter algum cuidado, né, com a beleza, com a saúde, alguma coisa visando a sua aparência mesmo, né? Assim, eu tento cortar o cabelo sempre, pelo menos, né, aparar a barba. Você toma banho, mas... Tomo banho. Apesar de que banho eu nem precisaria, né? Porque na TV não tem cheiro, né? Só não pode estar sujo. Não, mas cabelo oleoso. Não, eu tenho um pouquinho dessa vaidade, sim, de estar sempre com o cabelo bem cortado. Você trabalha com a sua imagem, não tem como, né? Isso sim. Mas a parte de cuidado, assim, da impressão que a minha imagem vai ter, eu deixo para assessoria de imprensa, porque é muito relativo. Às vezes, uma calça rasgada faz mais sucesso do que uma calça certa. Depende da imagem que você quer transmitir, da mensagem que você quer transmitir. Exatamente. E isso fala com a sua aparência, suas roupas. Exatamente. Tudo isso fala, né? O mais importante é você ser autêntico. Então, você é autêntico... Também acho. Você tem que ser quem você é. Sempre. A verdade comunica, né? Exatamente. Muito mais do que qualquer outra coisa. Max, a gente está falando aí de aparência e de enfim, vaidade, essas coisas todas. E eu queria saber, é uma pergunta muito interesseira, porque você emagreceu 14 quilos e eu queria saber a receita, porque estamos precisando, né, Brasil, de dar uma emagrecida. Então, por favor, me dê essa receita, me manda por WhatsApp. Olha, tem muita gente me perguntando isso e eu falo brincando com os amigos, mas na verdade foi só porque eu mudei os meus hábitos. Não foi nada muito além. Eu estava com, digamos assim, maus hábitos alimentares, cuidando muito mal da minha alimentação. No processo de produção dos projetos que eu fiz, eu acabo tendo que trabalhar até muito tarde, eu fiquei numa vida um pouco sedentária, porque eu ficava editando os programas até muito tarde da noite, então já ficava cansado pro dia seguinte, já não praticava esporte. Então acho que tudo isso fez com que eu ganhasse esses 14 quilos a mais, né? Eu acho que eu cheguei a pesar 92 quilos, apesar de até não parecer tanto, porque eu sou uma pessoa alta, mas eu estava realmente acima do meu peso. Você estava sentindo também, né? Que sim, tudo, assim, o desempenho físico numa atividade. Quando eu comecei a jogar tênis, o tênis acho que o tênis é um dos segredos que eu me encontrei nesse esporte, me encontrei numa turma nova de amigos que está praticando esse esporte, e aí assim, veio complementar esse cuidado com a alimentação, o fato de dormir mais cedo, ter uma qualidade de sono melhor e tudo mais. E também cortei carboidratos.
Né? Mas não totalmente. Não. Então, também é isso. Assim, nada radical, né? Entendeu? Então você não consegue manter também. Exatamente. Né? Então, assim, eu como massa. Não é por isso, né? Não é porque eu tenho uma alimentação um pouquinho mais balanceada que eu não vou comer massa. Eu como menos. Às vezes eu vou num restaurante e peço um espaguete com frango. Ou com um filé mignon, uma carne qualquer. Eu como o suficiente. Sabe, eu não preciso terminar o prato. Eu pego, peço para levar e eu como isso no dia seguinte, eu como à noite. Entendeu? Então, acho que esse equilíbrio que me fez. Foram pequenas mudanças, né? Pequenas mudanças. Uma tomada de consciência, né? No caso, foram pequenas mudanças, mas, assim, uma grande mudança de hábito. Sim. Entendeu? São pequenas coisas que todo mundo pode fazer, mas que para mim foi realmente uma mudança de hábito grande. Agora eu queria falar um pouquinho do início da sua carreira, né? Você começou em Esplendor, aí fez vários trabalhos como ator, né? Aí depois você passou a ser apresentador, e aí virou produtor, diretor. Eu queria saber, assim, se você vai voltar, se você pensa em voltar, né, para as novelas, alguma coisa assim, e qual dessas facetas te inspira mais? Assim, eu comecei aos 14 anos de idade como ator, foi em Esplendor. E ao longo do tempo eu fui ganhando experiência e fui fazendo uma novela atrás da outra, que foi me dando muitas oportunidades. O Globo Ecologia eu apresentei junto do período, assim, foi no mesmo período que eu atuava. Muitas vezes eu trabalhava de sábado, de domingo para cumprir a agenda do Globo Ecologia. As pessoas acham que a nossa vida é só fácil, que é só não, tem bastante trabalho. E eu me lembro de acordar cedo para ir para São Paulo, para pegar um voo para outros estados. Mesmo depois de um dia cansativo de gravação de novela, então assim, era uma rotina bastante puxada. E eu fui, no período do Globo Ecologia, eu fui me interessando mais pela parte de direção, de edição, de produção, de jornalismo. Então, a partir do Globo Ecologia, eu comecei a ter vontade de produzir os meus próprios projetos. Então, as 2 expedições que eu fiz, elas foram um movimento meu de poder colocar a minha opinião em cima das coisas que eu faço. Na novela você é mais uma peça num tabuleiro, você é mais um personagem, você é mais um ator contando aquela história de um autor sob o olhar e direção de um profissional que é o diretor de novelas. Então, para mim, isso parecia algo limitado. Né? Eu precisava um pouquinho mais e produzir as minhas coisas. E o legal é que hoje em dia, você vê quantas pessoas têm canais no YouTube, estão se produzindo, os jovens se produzindo e começando a colocar a sua opinião, começando a colocar o seu interesse por fora. Então, acho que é um movimento que está acontecendo para tudo e para todos. Né? E respondendo a pergunta se eu pretendo voltar a atuar, sim, eu gosto muito, eu tenho bastante carinho pelos meus amigos, pela atividade, pela atuação, mas eu confesso que eu estou mais realizado hoje fazendo as expedições e produzindo os programas que eu produzo. Está num outro momento, né? Se eu conseguir manter essa linha de produção das expedições, eu acho que eu volto às novelas numas férias... Nas férias... Nessa entre-safra, né? Entre-safra de uma viagem, de uma expedição ou outra, mas eu tenho vontade de voltar a atuar, assim. Max, você... os seus personagens todos, eles despertam, né, no público um certo carinho, né? E eu queria chamar a atenção porque você protagonizou uma experiência raríssima, né, na dramaturgia, que é fazer o mesmo personagem em uma outra trama. Você fez o Dr. Ricardo em Viver a Vida, meu xará, médico excelente. E depois você teve essa oportunidade de repetir essa experiência em Laços de Sangue, uma novela coproduzida, né, com a Globo, e enfim... E Portugal. E uma novela Portugal. que ganhou o Emmy, inclusive. Exatamente. Como é que foi essa experiência raríssima de desenvolver o mesmo personagem em uma outra trama, em um outro país, assim, personagem tão querido que voltou, né? Foi o Dr. Ricardo. Como te bateu isso? Então, foi um convite bem inusitado. O Cláudio Beck, que foi o diretor dessa novela aqui no Brasil, me chamou e quando a gente viu que tinha a possibilidade do personagem ser o mesmo, que tinha tudo a ver porque o personagem tinha feito sucesso também em Portugal, a gente meio que encarou que era aquele personagem da novela passada, né? Da novela que eu já tinha feito.
Eu já fiz tanta novela do Manuel Carlos. Acho que foi Viver a Vida. Essa foi Viver a Vida. Foi Viver a Vida. Fiz Laços de Família, Viver a Vida. Aí depois fiz mais uma outra que eu já não sei como é que tem a ver com a vida também. Mas foi bem interessante, porque quando a gente termina um processo de novela, a gente quer desapegar do personagem. A gente quer meio que se livrar daquele comportamento, que a gente adquire o comportamento do personagem, a gente trabalha, a gente cria a psique o hábito do personagem e a gente incorpora aquilo. Tanto que muitas pessoas que quando fazem um vilão, atores que fazem vilões, sentem a carga emocional daquilo. Eu tive a sorte, exatamente. Eu tive a sorte de fazer sempre bons personagens. Não sei porquê, né? Sempre personagens... Você tem cara de bom moço, Max. Ele tem cara de bom moço, bom genro, né? Mas... Então, assim, pra mim sempre foi mais fácil me desapegar, mas ali, então, voltar com esse personagem foi uma experiência legal. E realmente, eu acho que isso soma na experiência de vida, né? Sim, isso é raríssimo, isso é bem interessante. E porque foi tão aclamado, né, que aí conseguiu voltar. E eu queria saber, Max, a gente estava falando também você estava falando da sua tomada de consciência para esse emagrecimento e tal. Acerca, ainda falando de dramaturgia, você acredita que o corpo do ator realmente tem que estar a serviço do que lhe é proposto? E quais são os limites que você estaria disposto a encarar para o desenvolvimento de uma trama? Você raspar o cabelo, engordar, emagrecer? O que você entende disso? Emagrecer e engordar é fácil. Emagrecer e engordar é mais fácil. Não, eu acho que o ator ele tem que estar disponível em todos os aspectos. O aspecto físico... Às vezes é difícil para um determinado ator porque envolve a sua genética, entendeu? Às vezes você não consegue lutar contra a genética, às vezes você tem um problema de tireoide, um problema hormonal, alguma coisa, então talvez o ator não consiga ter essa amplitude. Mas o principal é o emocional, né? O ator tem que estar disponível para se permitir. Eu acho que é legal quando você consegue ver o trabalho de um ator, que ele se molda para aquele personagem, que ele se transforma para aquele personagem, é o que mais chama atenção. Né? Fisicamente é o que mais chama atenção. Mas eu gosto da nuance também dessa parte psicológica, assim, você perceber que realmente o cara fez o ator fez um tique diferente, ou a atriz transformou, perdeu a vaidade do cabelo, né? Para as mulheres é mais difícil, né? Ainda mais difícil. Então, quando um ator faz isso, eu tiro o chapéu, eu admiro. E sim, eu estaria disponível para fazer isso. Qualquer acho mudança, que não tem, né? acho que não tem. Do personagem. Eu não cortaria um dedo para fazer um. Que bom, né, Max? A gente até agradece você manter seus 10 dedos intactos. Max, para terminar, eu queria falar com você sobre os novos projetos que você já fez, né? Sobre os ares, as asas, né? Sobre as rodas, e agora eu acho que vem sobre mares, né? Sobre as ondas. Sobre as ondas é o próximo projeto. É uma vontade que eu tinha de fechar a trilogia, né? Eu fiz a primeira expedição no céu, a segunda na terra, a terceira meio que era meio que intuitivo que fosse no mar. Então eu decidi que eu vou passar 12 meses viajando pelo Mediterrâneo, gerando conteúdo. Não é só férias, como as pessoas acham que é muito trabalho, né? Na verdade, é bastante trabalho. É uma experiência... Vai ser uma experiência ainda mais nova para mim, porque os outros projetos, a Amanda e eu fazíamos nós dois, sozinhos, nós dois. Então ela fazia uma grande parte de produção, eu fazia parte de direção, edição. Então isso tudo era... dividido, já era dividido, mas era uma carga pesada. Grande, né? Ainda mais com viagens, com expedições longas. E para essa eu vou agora ainda mais sozinho. E é mais longa e mais pesada. Uma viagem mais longa, uma viagem que envolve um outro universo que é o mar. Sim. Eu velejo já há algum tempo, gosto muito do mar, sempre gostei, mas tem suas diferenças, suas peculiaridades ali para serem observadas. Eu escolhi o Mediterrâneo porque é o berço da civilização ocidental, a gente tem muita referência desses países, como Itália, Espanha, Portugal, França. Aí países que tem menos referência aqui pra gente, mas Croácia,
Turquia, Grécia. A Grécia tem um pouco na gastronomia também. Então eu acho que vai ser uma expedição bem interessante para mim e para as pessoas que vão mostrar bastante conteúdo interessante. Então eu agora estou em fase de pré-produção. Estou com um veleiro na Espanha, levo esse veleiro para Portugal. E dá um frio na barriga, pensar? Dá um pouquinho, assim. Tá me dando aqui, ouvindo, imagina aí. Dá um pouquinho, mas eu estou preparado. Eu acho que a parte mais difícil é a psicológica. As pessoas acham que a dificuldade de estar no mar é difícil. Mas geralmente 90% do tempo se passa em marina. Então você não está o tempo todo no mar. As travessias elas podem ser difíceis, mas no tempo que você está numa marina é como se você estivesse numa casa flutuante. Eu tive numa casa sobre rodas, tive voando num avião, apesar da gente não dormir no avião, a gente dormia em hotéisinhos, pousadas, onde desce para dormir, mas nessa eu tenho certeza que eu vou ter o conforto ali de estar sempre próximo a um ambiente que te auxilia, né? Todo mundo que vive no mar procura ser solícito ao seu semelhante, porque a gente sabe das dificuldades que a gente passa, então ninguém nega um reboque, ninguém nega água, ninguém nega energia, pode cobrar, mas jamais vai negar, ninguém nega um socorro, um auxílio. Isso então, já te dá mais tranquilidade. Né? E a Europa tem muita estrutura para velejar. É verdade. Eu espero que com esse projeto, assim como os outros, que eu incentivei as pessoas a voarem, né? Depois a viajarem de motorhome. Muitas pessoas pegam esse nosso projeto sobre rodas como uma referência de sonho de vida para realizar, então eu me sinto bastante lisonjeado de poder inspirar as pessoas para isso. Eu espero que nesse novo projeto também inspire as pessoas a velejarem. E tem tudo a ver com a sustentabilidade, porque na vela a gente não usa motor, a gente está à mercê da natureza, a gente está em contato constante com a natureza, que é o que mais me fascina. Eu espero que isso também ajude as pessoas a pensar na ecologia. Não tenho dúvida, vai ser. Gente, infelizmente o nosso tempo já acabou. Max, foi um prazer receber você aqui. Eu espero que você continue sendo protagonista dos seus sonhos, inspirando a gente aqui do lado de cá, viu? Tenha uma boa viagem. E, por favor, na volta também volta aqui para contar, né? Como é que foi? Você promete? Mas aí o canal de vocês vai estar bombando. Eu vou ter que marcar com antecedência. Olha, eu que desejo a vocês muito sucesso. Tô adorando ver que vocês estão empreendendo, estão fazendo acontecer. A Adriana tá mamãe é a primeira filha. Então também empreendendo aí, eu acho muito bacana que vocês estejam caminhando. E assim, parabéns pela simpatia, pela entrevista. E eu quero ver que vocês brilhem mais ainda aí. Muito obrigado, Max, de verdade. Muito obrigada. E a gente vai esperar você de volta aqui. Okay. Não, tá gravado, não tem como fugir não. Então tá, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje, nosso papo de estilo de hoje. Se vocês gostaram, não deixem de curtir, comentar, assinar, ativar as notificações no sininho, tudo que vocês possam fazer, hein? Compartilha. Isso aí, compartilhem. Até a próxima, pessoal. Beijo.